Com nossos exemplos de trabalho com a definição de limite de função no ponto, né? O terceiro exemplo, que é baseado também nas notas de aula 7, pede para mostrar que o limite, quando x tende a 3 de x ao quadrado igual a 9. Aqui f é a função quadrática, né? Então, o domínio é R, então aquele x lá da definição, né? O conjunto x é o R aqui. E aí é claro que o 3, que é o x0, é ponto de acumulação do R, né? Toda vizinhança de 3 contém, toda vizinhança de 3 contém algum ponto do conjunto R, né, diferente de 3. Tá? E o L é igual a 9. Né? Então, o que a gente tem que mostrar, dizer que o limite quando x ao quadrado, quando x tende a 3x ao quadrado é 9, significa dizer que para cada epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que para todo x de x, que é o domínio, se a distância de x a 3 é menor que delta maior que 0, então a distância de x ao quadrado menos a 9 é menor que epsilon. Costuma-se dizer que o epsilon é arbitrariamente pequeno, né? Por quê? Arbitrariamente, porque ele é qualquer epsilon. Mas os valores de epsilon que vão dar mais problemas são os valores pequenos de epsilon. Quando, né, lá no desenho da função, eu tiver uma vizinhança pequenininha de epsilon. Por quê? Que eu vou ter que arranjar uma vizinhança lá uma vizinhança, uma vizinhança pequena, de raio pequeno do L. Por quê? Porque eu vou ter que arranjar, quanto menor aqui, mais difícil vai ser, em princípio, eu ajeitar uma vizinhança do x0, tal que, seja lá como for a função, aqui, se vale o limite, o x daqui tem f de x lá, né? Então, como eu estava dizendo, costuma-se dizer que o epsilon, né, os valores para epsilon, são arbitrariamente pequenos e os valores do delta são suficientemente pequenos para valer essa desigualdade. Então, repetindo, o delta tem que ser suficientemente pequeno para valer isso daqui, né? E eu tenho que exibir algum delta, né? Isso vai ser importante, bastante importante nesse exemplo. Como sempre, assim, para mostrar isso, eu vou voltar lá, eu vou pegar seja um epsilon maior que 0, né? Porque é para todo epsilon, seja um epsilon real, epsilon maior que 0. Como eu tenho que exibir um delta com uma certa propriedade, como sempre, eu vou fazer um procedimento algébrico anterior, né, preliminar. Então, o que eu quero saber é quem é o delta, tal que o delta é maior que 0 e para cada x que pertence a R, se 0 é menor que x menos 3 é menor que delta, então a distância de x ao quadrado a 9 é menor que epsilon. Também, como de outras vezes, eu vou desenvolver isso, reescrever, sem alterar, para fazer aparecer esse termo aqui e eu ver quão pequeno ele tem que ser, né, para que valha aquilo lá, né? Então, vamos lá. Então, x ao quadrado menos 9, aí não tem muito jeito, eu vou escrever como x menos 3, x mais 3. E aí, o quadrado,
o módulo do produto é o produto dos módulos. E aí eu vou ter módulo de x menos 3, módulo de x mais 3. Reparem que eu consegui o meu objetivo, que era que ao desenvolver esse módulo de x ao quadrado menos 9, aparecesse o módulo de x menos 3. O problema aqui, que é diferente dos outros casos, dos outros problemas que a gente fez, é que aqui está o módulo de x menos 3 está multiplicado não por uma constante, mas por um fator que depende do 3. E aí, se eu comparar isso tudo, esse produto com a epsilon, aí vou ter que o módulo de x menos 3 vai ser menor que epsilon sobre módulo de x mais 3. Ocorre que aí o meu delta vai ficar, se eu escolher assim ou menor do que esse número, ele vai ficar dependendo do x. E o delta tem que valer para todo x para o qual ocorra isso daqui. Então, o delta, o x vem depois, até no próprio enunciado, né? Então, o delta não pode depender do x. Então, dar um delta dependendo do x é um erro sério, né? Grave. Então, o que a gente tem que fazer para contornar esse obstáculo, que é o fato de eu ter aparecido aqui um fator no meu produto que depende de x. Ora, o que eu tenho lembrem que o delta tem que ser suficientemente pequeno, como eu falei, para resolver o meu problema, ou seja, para que o meu problema é que o x ao quadrado, a distância x ao quadrado menos 9 seja menor que epsilon. O delta tem que ser suficientemente pequeno e eu tenho que exibir algum. Aí, o que é que eu faço? Eu imponho uma restrição ao delta, tá? Eu imponho a priori, ou seja, de antemão, uma restrição sobre o delta. Por quê? Porque eu tô procurando uma vizinhança de raio delta aqui. Ela é pequena, ela tem que ser, né, suficientemente pequena para acontecer o que eu quero. Ora, ao invés de, né, fazer um delta geral, eu faço assim, olha, eu não vou procurar nos deltas possíveis, eu vou procurar nos deltas menores do que menores do que 1, por exemplo. Então, eu já digo assim, olha, a minha vizinhança no caso aqui o x0 é 3, a minha vizinhança vai ser menor que 1. Eu vou procurar os deltas entre os números menores do que 1. Então, aí, o que eu faço? Aí eu tenho que impondo delta menor que 1. É claro que o delta vai ser aqui 0 lá. Então, eu vou escrever aqui de novo. Impondo, porque para a gente pensar, impondo delta menor que 1. Aí, impondo isso, olha só, como o módulo de x menos 3 é menor que delta, o módulo de x menos 3 é menor que 1. E aí, eu vou trabalhar com esse fato, que aí 1 é um número que eu conheço, para ver o seguinte, quando o módulo de x menos 3 é menor do que 1, né, o x está numa vizinhança do 3 de raio 1, o que acontece com o módulo de x mais 3, tá? É esse o raciocínio. Então, a gente impõe o tamanho do raio delta, porque como o delta a escolher, o que ele tem que fazer é ser suficientemente pequeno para resolver o problema aqui. Sobre ele eu posso colocar restrições.
né? Sobre o epsilon não, mas sobre o delta eu posso colocar uma restrição. Então, vamos ver como é que a gente trabalha com essa restrição, impondo delta. Então, usando isso, o módulo de x menos 3, como eu quero ele menor que delta, ele vai ser menor que 1. E aí, isso me diz que menos 1 é menor que x menos 3 é menor que 1. Lembra? Propriedade de módulo. Aí, isso diz... lembra que isso aqui isso aqui é tudo reversível, né? Mas eu não vou precisar disso aqui. Então, isso aqui. Então, o que vai acontecer? Só que eu não quero x menos 3, eu quero x mais 3. Na verdade, eu quero o módulo de x mais 3. Então, eu vou trabalhar aqui para ter x mais 3, né? Aí, para ter x mais 3, eu tenho que somar 6. Então, vai ficar 6, né? Somando 6 aqui. 6 menos 1, 5 é menor que... Aí vai ficar x menos 3 mais 6, vai ficar x mais 3. Somar 6 em cada membro. E 6 mais 1, 7, né? Então, além de eu ter conseguido fazer aparecer o x mais 3, eu fiz aparecer o x mais 3 de uma maneira que eu consigo garantir o sinal dele, tá? Então, reparem que até, só para chamar bem atenção, essas passagens aqui até são reversíveis. Eu não vou precisar disso. Mas essa daqui não é reversível. Só vale isso. Como acontece isso? Então, aqui tem o 0, aqui tem o 5, aqui tem o 7. O x menos 3, x mais 3 está nesse intervalo. Então, eu sei que o x mais 3, então, é maior que 0. Então, ele é igual, isso daqui, isso diz que x mais 3 é o próprio módulo de x mais 3. Então, isso daqui é menor, isso daqui é igual ao próprio módulo dele, porque ele é positivo, que é menor que 7. Né? Ficou meio rabiscado aqui, desculpem, a letra aqui fica meio feia, desculpa. Aí, então, aí sim, e aí olha só o que aconteceu. Eu consegui comparar o x mais 3 com uma constante. Então, eu sei que se a distância de x a 3, ou seja, se o meu delta for menor que 1, usando isso, eu consigo majorar o módulo de x mais 3 por uma constante. Aí, voltando, aí o que eu vou ter? Vou ter, né, x ao quadrado menos 9, que lembra que eu tinha x menos 3, x mais 3. Mas aí, essa parte é menor que 7. Então, isso daqui, o produto ali, que é x menos 3 vezes 7. Sim. Agora, eu cheguei a algo que depende do módulo de x menos 3, como eu queria, mas não depende e de uma constante. E essa constante, né? Constante não depende de x. E módulo de x menos 3 é menor que 7, se somente se o módulo de x... Desculpem. E módulo de 7 vezes módulo de x menos 3 é menor que epsilon, se somente se o módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 7. E aí apareceu exatamente como eu já tinha acontecido antes. Então, basta tomar... Será que basta tomar só o delta igual a epsilon sobre 7? Não, né? Porque o delta, ele também era menor do que 1, né? Então, o delta ou ele é menor ou igual que epsilon sobre 7,
Ele é menor, ele tem que ser menor ou igual que epsilon sobre 7, na verdade, desde que ele seja menor que 1 ou menor ou igual que 1. Não faz mal, porque aqui vai ser menor e coisa, né? Eu posso impor aqui menor ou igual a 1, né? Então, basta tomar o delta menor ou igual que 1 para eu poder chegar a essa parte. E menor ou igual a epsilon sobre 7, que é para eu ter essa parte aqui. Quer dizer, na verdade, para ter módulo de x ao quadrado menos 9 menor do que epsilon, né? Então, como o delta tem que ser ao mesmo tempo menor do que os dois termos, então eu vou tomar delta, isto é, delta igual ao mínimo menor do que os dois, é menor que o mínimo entre 2 e epsilon sobre 7. Certo? Tá? Então, voltando lá, eu vou fazer. Aqui não é o caso de impor nada. Aqui eu vou tomemos, né? Delta igual ao mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. É claro que quem está lendo isso não vai pensar, ué, como é que esse autor achou esse número? Né? Não sabe que a gente fez o procedimento preliminar. Mas não importa, eu não tenho que explicar como eu achei. Eu tenho que apenas mostrar que esse número serve. Né? Claro que eu estou mostrando para vocês como achar, porque vocês vão ter que achar por vocês mesmos. Né? Então, delta. Então, fazendo isso, o delta necessariamente é um número maior que 0. Tá? E aí, o que a gente tem que provar? Que já está exibindo um delta. Agora tem que mostrar que ele realmente faz o que está sendo anunciado aqui. Então, seja x que pertence ao domínio da função, tal que 0 é menor que x menos 3 é menor do que delta. Ora, a gente vai precisar daquele delta ali. Então, como o delta é aquele mínimo, então eu tenho que o módulo de x, vale aquela parte ali, mas eu não vou precisar, x menos 3 é menor, né? Ela é menor que delta. Delta é aquele mínimo. Então, ela é menor que 1. E módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 7. Tá? Então, vamos. Então, eu fixei um x, e para esse x é que eu vou ter que mostrar que o módulo de x ao quadrado menos 9 é menor que epsilon. Então, vamos lá. Módulo de x ao quadrado menos 9 é igual, né, x menos 3, x mais 3, que é igual ao módulo de x menos 3, x mais 3. Né? Então, eu tenho que convencer o meu leitor que aquele número delta vai servir para o que está sendo anunciado lá no fim. Mas, aí eu vou chamar essa desigualdade aqui de 1, tá? E essa desigualdade aqui de 2, tá bom? Desculpa, de 2. Por 1, né, eu tenho que o módulo de x menos 3 é menor do que 1. Logo, menos 1, por propriedade de módulo, é menor que x menos 3 é menor do que 1. Aí, somando 6, né, para poder aparecer mais 3 aqui, eu vou somar 6 a todos os membros da desigualdade. Então,
isso daqui, 6 menos 1, 5, é menor que x menos 6 menos 3 vai dar x mais 3, é menor do que 7. Então, x mais 3 é maior do que 5, é maior do que 0. Logo, o que eu tenho? Então, eu posso escrever, né, que o módulo de x menos 3 é igual, né, a x menos 3, porque o x menos 3 é positivo, e isso daqui é menor que 7. Né? Voltando, o que eu voltei, então? Esse é aquele x lá, vou chamar aqui de 3, né? Voltando, eu tenho que x ao quadrado menos 9 é igual, né? Módulo de x menos 3, módulo de x mais 3, né? Que por 3, isso daqui é menor, né? Vou botar aqui. Por 3, isso é menor que módulo de x menos 3 vezes 7. E aí, só que aí usando, lembra? Usando 2, eu tenho que essa parte aqui, né, usando 2, isso aqui eu tenho que esse módulo é menor que epsilon sobre 7 vezes 7 é igual a epsilon, tá? Entenderam? Então, o que eu mostrei? Que para todo x que pertence a R, se 0 é menor que módulo de x menos 3 é menor ou igual que delta igual o mínimo entre 1 e epsilon sobre 7, né, se quiser escrever, então, o módulo de x ao quadrado menos 9 é menor do que epsilon, tá? Que era o que eu queria mostrar. Uma passagem, esse é mais delicado, né? Então, tem que estudar. Ouçam de novo a explicação de que por que eu posso impor esse delta aqui, vou botar aqui, né? Delta, aqui, tá? E esse é um ponto. Outro ponto delicado que causa erro é essa passagem aqui. Então, reparem que o módulo foi retirado quando eu passei daqui para cá, por propriedade de módulo. E na próxima passagem, como eu posso garantir que o x mais 3 é maior que 0, então eu garanto, eu posso reintroduzir o módulo, tá? Então, essa retirada e reintrodução do módulo não é aleatória, não é assim na hora que me convém, não é para dar certo, é muito pensado, tá? Então, estudem, tentem refazer, tem outros exemplos nos EPs, tá bom? Espero ter ajudado. Boa noite.